Oi pessoal, aqui é a Paula Porfírio, fisioterapeuta e instrutora de Pilates, e hoje vamos falar de aula experimental. Como dar uma aula experimental de sucesso? A gente sabe que muitos estúdios de Pilates oferecem aula experimental gratuita. Então, essa é a primeira coisa que você precisa avaliar dentro do seu estúdio. É qual o objetivo que você quer alcançar com a sua aula experimental, tá? Mesmo sendo gratuita. Eu vou oferecer uma aula experimental gratuita porque isso vai aumentar o fluxo, né, de pessoas entrando e saindo do meu estúdio Pilates. Mesmo que não fique, pelo menos vão conhecer, vão saber onde é meu estúdio Pilates. Ou eu pretendo oferecer aula experimental porque eu quero atrair novos alunos. Então, você sabendo qual o objetivo que você quer alcançar com a aula experimental, você já sabe exatamente qual passo seguir, tá? Aqui, uma dica que eu dou para vocês é você raciocinar da seguinte forma, assim, ó. Tudo que é gratuito atrai muitas pessoas, inclusive pessoas que não têm interesse naquilo que você tem para oferecer, tá? Então, assim, possa ser que essa aula gratuita, essa aula experimental gratuita, as pessoas apenas vêm para usufruir, né? Possa ser que elas fiquem, ela gosta, ela vem sem interesse, mas chega aqui, gosta e fecha um plano com você. Mas a maioria, muitas das vezes, vai vir porque a aula é gratuita, né? Passou aí em frente, viu que vocês estavam ofertando a aula gratuita, resolveu fazer, tá? Agora, quando você agrega valor para o seu trabalho, quando você traz valor para o seu estúdio, você direciona pessoas, né? Você direciona o seu público-alvo. Então, você vai atrair pessoas que têm interesse, propósito, tá? Então, assim, aquela pessoa não vai pagar uma aula experimental apenas porque ela quer fazer um dia só. Ao contrário, quando você oferece gratuitamente. Então, a pessoa vem sem propósito, né? Como eu falei, pode ser que ela venha e fique, mas pode ser que ela venha apenas para usufruir. Agora, quando você dá valor, quando você agrega valor para o seu trabalho, o seu público é direcionado, é um público que tem interesse, que tem um propósito de praticar Pilates. Então, a chance de você ter novos alunos é muito maior, tá? Uma vez teve uma matéria, né, uma notícia que viralizou com relação a uma participante desses reality shows, né, que tem por aí. Então, numa conversa que ela teve com a outra participante, ela falou que ela tem o hábito de fazer aula experimental em diferentes estúdios, porque assim ela não precisa pagar para fazer Pilates. Então, isso é uma coisa bastante importante da gente pensar. Como que eu quero ser visto, né? Como que eu quero que o meu estúdio seja visto pelas pessoas? Como uma terra sem lei, onde qualquer um entra, pisa e cai fora, né? Como que eu quero ser visto como profissional? Uma pessoa sem valor, que qualquer um pode vir aqui, tirar uma com a minha cara e simplesmente achar que eu tô aqui de bobeira, tá? Então, assim, isso é bastante importante. Pensa assim que quando você dá valor, as pessoas te veem quando você dá valor para o seu trabalho, as pessoas veem você como uma pessoa de autoridade. Você tem autoridade naquilo que você está ofertando, tá? Isso é bastante importante para você valorizar o seu trabalho, o seu ambiente de trabalho. Então, é mais interessante que você repense com relação à aula experimental gratuita. Seria mais interessante você trabalhar uma oferta, né, uma promoção, por exemplo, faça uma aula experimental com valor X e fechando um pacote, um plano conosco, você tem um desconto, você vai ter o desconto daquele valor na primeira mensalidade, por exemplo. Então, assim, a pessoa que vai vir, ela já vai vir mais consciente, ela já vai vir com um propósito de praticar Pilates. Então, a partir daí, cabe você fazer essa captação de novos alunos, tá? Então, o aluno ele vai estar pagando, o seu futuro aluno vai estar pagando por aquela aula experimental. Então, não vai pegar ele pela mãozinha e vai começar a fazer um tour pelo seu estúdio, né? Mostrando o ambiente, o banheiro, a recepção, o cantinho do café. Lembre-se, ele pagou por aquela aula experimental. Então, você precisa o quê? Oferecer uma aula experimental. Ele quer ter uma experiência do que ele vai ter na aula de Pilates, tá? Então, procure preparar essa aula de Pilates para ter sucesso. Qual é o primeiro passo que você precisa fazer, né? Para que você tenha, que você precisa ter aí para dar esse feedback positivo para o seu futuro aluno.
Primeiro é você conhecer o seu aluno. Então, você saiba qual o objetivo dele de estar procurando o seu estúdio de Pilates. Por que ele veio até o seu estúdio? Por que ele deseja fazer Pilates? Porque está gestante, é idoso, porque tem uma qualidade de vida melhor, porque está na moda, uma amiga faz, ela também quer fazer, né? Ou porque foi indicação do médico, porque ela está sentindo uma dor, tem uma patologia. Então, você conhecendo ali qual o objetivo daquele futuro aluno seu, você também já sabe, né, qual plano você vai traçar para poder dar essa aula experimental de sucesso. Então vamos lá, vamos supor que, né, Dona Maria procurou seu estúdio de Pilates porque o médico indicou, porque ela sente uma dor muito forte no ombro, né? Ela sente dificuldade de lavar o cabelo, de alcançar um objeto no alto, enfim. Então você já sabe qual o objetivo da Dona Maria, é aliviar aquela dor, tá? Então lembre-se o seguinte, a Dona Maria ela vai chegar no seu estúdio de Pilates cheio de expectativa, tá? Ela vai achar que vai fazer uma aula de Pilates e ela não vai sentir nenhuma dor. Então é preciso você estruturar essas expectativas do seu aluno, né? Como? Dona Maria, olha só, essa dor no ombro que a senhora sente é devido a essa musculatura, essa região, ela está hipomóvel, ou seja, músculos que não trabalham, que estão acomodados, estão numa zona de conforto. Então aqui nós temos fibras musculares desorganizadas, nós temos estruturas musculares totalmente fora de lugar. Então nós precisamos organizar essas estruturas musculares, precisamos realinhar essas fibras musculares e precisamos tirar esses músculos que estão acomodados da sua zona de conforto e colocar eles para trabalhar. A partir daí a senhora vai sentir, possa ser que a senhora sinta mais dor, né? Possa ser que a senhora sinta mais desconforto. Por quê? Porque o seu músculo estava parado. Então ele vai sentir essa diferença, ele vai sentir esse movimento que é para ele algo estranho. Então ele vai responder com uma dor, com um desconforto. Mas é preciso que a senhora entenda que essa dor, esse desconforto, a gente vai ter um resultado a longo prazo. Pode ser que a senhora sinta essa dor daqui com uma semana praticando Pilates, com um mês, 2, mas depois a senhora vai ter um resultado positivo no longo prazo. A senhora não vai sentir mais dor, a senhora vai ter um outro corpo, como acontece com muitos alunos, né? Muitos alunos nossos vêm até nós com uma dor, com desconforto. A gente trabalha ali aquela região, aquela musculatura, ele sai daqui sentindo dor com uma semana de praticando Pilates, com um mês, mas depois ele tem um novo corpo e ele passa a ficar ali durante anos sendo seu aluno. Por quê? Porque você resolveu o problema dele, ele tem um corpo novo. Então é bem importante você alinhar, você estruturar, alinhar essas expectativas com o seu aluno, né? De que ele vai sair daqui sentindo dor, mas a dor é uma dor diferente, é a dor diferente da patologia, né? Ele chegou com uma dor derivada de uma patologia, agora ele vai sair daqui com uma dor de um músculo que está sendo trabalhado, tá? Outra coisa também é você quebrar objeções. Muitos alunos vêm para o Pilates achando que Pilates é só alongamento, Pilates é só fazer exercício na bola, Pilates é ficar pendurada nos equipamentos, porque hoje a gente vê o quê? Os famosos desafios da semana. Então, mas que eles não explicam que aquele desafio precisou o corpo ser trabalhado, apenas lançam o desafio. Então as pessoas acham que é só fazer aquele desafio. Você precisa quebrar a objeção de que Pilates não é coisa de gente velha, que não é só coisa de mulherzinha, que não é fazer aquela pose bonita, aquele corpo precisou ser trabalhado para poder fazer aquele exercício, aquela pose bonita. Então você quebrando essas objeções com o seu aluno entende qual a importância do Pilates, tá? Que ele precisa ser construído. Outra coisa também bem importante é você deixar bem claro para o aluno que o resultado do Pilates só é favorável quando os dois trabalham em conjunto, em parceria. Então, 50% do resultado depende do estúdio, ou seja, do profissional. E 50%, ou às vezes até muito mais, depende do aluno. Se o aluno não colaborar, se ele não tiver disciplina, constância, frequência nas aulas, não vai ter resultado, não vai adiantar de nada. Por quê? No estúdio de Pilates, ele passa 1 hora, mas o restante das horas, ele vai passar onde? Nas suas atividades de vida diária, no seu trabalho, nos seus compromissos. Então, ele precisa ter disciplina, ele precisa ter constância. Se o instrutor de Pilates passa para o aluno uma tarefa que ele precisa fazer depois da aula, ele precisa cumprir essa tarefa, né? Ele precisa ter frequência na aula. Não adianta fazer um plano com 3 vezes por semana e ele vir só uma vez.
ele vem a cada 15 dias, vem quando quer, quando pode, a hora que está com vontade, isso não vai dar resultado. E esse resultado ele precisa ser favorável com o trabalho em parceria do estúdio de Pilates, o profissional, e do próprio aluno, tá bom? Então, seguindo essas dicas, eu tenho certeza que você vai ter uma aula experimental positiva, de sucesso e com captação de novos alunos, tá? Para encerrar, outra coisa bastante importante é para você ter aí uma aula de sucesso, uma aula experimental de sucesso mesmo, é você também se atentar a coisas básicas, a pequenos detalhes. Sabe aquele básico bem feito que dá super resultado? Então, se atente aos detalhes, como por exemplo, receba o seu aluno, seu futuro aluno, num ambiente super agradável, né? Bastante simpatia, sendo cordial, acolhedor. Então, você não vai receber o seu aluno num ambiente bagunçado, né? Com tudo fora do lugar. De preferência, ou melhor, é importante que você dê essa aula experimental já na turma, né? Não deixe para dar essa aula experimental num horário só você e ele, né? Porque hoje em dia é difícil o estúdio Pilates que oferece aula individual, geralmente é em grupo, né? Então assim, traga o aluno para a aula experimental já na sua turma. Por quê? Porque ele vai olhar outros alunos, ele vai se sentir acolhido, vai se sentir enturmado e também vai se sentir motivado, ele vai ver o avanço dos alunos, né? Então é bastante importante você já dar essa aula experimental dentro da própria turma que já está em andamento, tá? Tome cuidado com a sua identidade de profissional. Primeiro, cuide da sua aparência. Não vai receber o seu aluno de qualquer jeito, né? Descalço, com qualquer roupa, descabelada, né? Cuide da sua aparência. Você é o cartão de visita da sua empresa. Então, né, ele vai ter a primeira impressão ali, a que vai ficar. E como eu estava dizendo, cuide da sua identidade de profissional. Eu falo muito isso, que os profissionais da saúde, né, o profissional da fisioterapia, por exemplo, tem muitas perdendo a sua identidade de profissional de fisioterapeuta dentro do estúdio de Pilates. Então, eles estão se tornando muito pilateiros instagramáveis. Só estão preocupados com visualizações, curtida, viralizar. Então, assim, e esquecem a sua postura de profissional. Imagine que a Dona Maria chegue no seu estúdio de Pilates com o marido dela. Aí ela se depara com você ali, de shortinho curto, de roupa decotada, topzinho bem curtinho, roupa transparente. Tá? Então, assim, lembre-se sempre, aqui você é um profissional que gera autoridade. Então, aquele aluno que vai vir até aqui, ele precisa ver essa postura, ele precisa encontrar essa postura de profissional que vai transmitir essa autoridade naquele assunto que você está oferecendo para ele, tá? Que é o Pilates, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado, espero que possa ajudar você aí na sua aula experimental, que você possa atrair bastante alunos para o seu estúdio Pilates. No próximo vídeo eu vou trazer uma demonstração de exercícios que você pode aplicar na sua aula experimental, né? Uma aula experimental é bastante importante também que ela seja uma avaliação, onde você vai avaliar o seu aluno, não seja uma aula qualquer, tá? E sim uma aula para você avaliar, saber exatamente qual músculo vai ser trabalhado, quais são as dificuldades, quais são as limitações. Então eu vou trazer aqui uma demonstração de alguns exercícios que você, aplicando na sua aula experimental, você vai conseguir extrair todas as informações necessárias para você traçar um belo de um plano para o seu aluno, tá bom?